nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, sem saber por quê. Então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar, porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertence. Nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem nunca aceitei a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado. Mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses ou os deuses tinham cabeças de animais. Assim, não sabendo crer em Deus e não podendo crer numa soma de animais, fiquei como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comumente se chama a decadência. A decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia. A quem como eu, assim, vivendo não sabe ter vida, que resta senão, como meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino. Não sabendo o que é a vida religiosa, nem podendo sabê-lo, porque se não tem fé com a razão, não podendo ter fé na abstração do homem, nem sabendo mesmo que fazer dela perante nós, ficava-nos, como motivo de ter alma, a contemplação estética da vida. E assim, alheios à solenidade de todos os mundos, indiferentes ao divino, desprezadores do humano, entregamo-nos futilmente à sensação sem propósito, cultivada num epicurismo subtilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais. Retendo da ciência somente aquele seu preceito central, de que tudo é sujeito às leis fatais, contra as quais se não reage independentemente, porque reagir a elas é terem feito que reagíssemos. E verificando como este preceito se ajusta ao outro mais antigo, da divina fatalidade das coisas, abdicamos do esforço, com que os débeis do entretenimento dos atletas e curvamo-nos sobre os livros das sensações, com um grande escrúpulo de erudição sentida, não tomando nada a sério, nem considerando que nos fosse dada por certa outra realidade que não as nossas sensações. Nelas nos abrigamos e a elas exploramos como a grandes países desconhecidos. E se nos empregamos assiduamente, não só na contemplação estética, mas também na expressão dos seus modos e resultados, é que a prosa ou verso que escrevemos, destituídos de vontade, de querer convencer o alheio entendimento ou mover a alheia vontade, é apenas como falar alto de quem lê. É apenas como o falar alto de quem lê, feito apenas para dar objetividade ao prazer subjetivo da leitura. Sabemos bem que toda obra tem que ser imperfeita e que a menos segura das nossas contemplações estéticas será aquilo que escrevemos. Mas imperfeito é tudo. Nem há poente tão belo que não o pudesse ser mais, ou brisa leve que nos dê sono, que não pudéssemos dar-nos um sono mais calmo ainda. E assim, contempladores iguais a montanhas iguais das montanhas e das estátuas, gozando os dias como livros, sonhando tudo, sobretudo, para o converter na nossa íntima substância, faremos também descrições e análises, que uma vez feitas, passarão a ser coisas alheias que podemos gozar como se viessem na tarde. Não é este o conceito dos pessimistas, como aquele de Vigny, para quem a vida é uma cadeia onde ele tecia palha para se distrair. Ser pessimista é tornar qualquer coisa como trágico.
E essa atitude é um exagero e um incômodo. Não temos, é certo, um conceito de valia que apliquemos à obra que produzimos. Produzimos-la, é certo, para nos distrair, porém, não como o peso que tece a palha para se distrair do destino, senão da menina que borda almofadas para se distrair, mais nada. Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar a estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com outros. Não sou, porém, nem impaciente nem comum. Deixo aos que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama, onde esperam sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde a música e as vozes chegam cômodas até a mim. Sento-me à porta, embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem, e canto lento, para mim só, vagos contos que componho enquanto espero. Para mim, para todos nós, chegará a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão a alma que me deram para gozá-la. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la, e não interrogo mais, nem procuro. Se o que deixar escrito nos livros dos viajantes puder, relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também.